Olá, pessoal. Eu venho com esse vídeo mostrar para vocês, na verdade, discutir com vocês os resultados das nossas aulas práticas de análise gravimétrica, que, na verdade, nós conversamos em sala de aula, eu fiz uma breve apresentação da técnica, mas eu gostaria de discutir com vocês os resultados dessas práticas, que é bem simples, né? A gente sabe que a análise gravimétrica é uma técnica clássica da química analítica e que ela envolve aquilo que vocês viram na aula: a balança, o processo de filtração, o processo de precipitação, a estufa ou a mufla e o cálculo estequiométrico para fazer a determinação quantitativa que a gente deseja, certo? Então, eu coloquei no Aprender para vocês os slides de uma aula expositiva, né, que tem os principais conceitos, tem alguns exercícios lá, tem as definições de precipitado, as possíveis contaminação de precipitado que podem ocorrer, tem alguns exemplos que dá para vocês se guiarem, mas que nada mais é do que vocês encontram nos livros de química analítica clássica. Então, ali é um resumo, são tópicos que envolve a química analítica gravimétrica, certo? Bom, então, das aulas práticas que vocês fizeram, nós trabalhamos com a gravimetria por volatilização, que foi na determinação do CO2, e também a gravimetria por precipitação, que foi a determinação do cobre e também a determinação do níquel utilizando a dimetilglioxima. Então, a gravimetria de volatilização, ela envolve a diferença entre a massa inicial e a massa final, porque por volatilização a gente perde um dos componentes ou perde um analito de interesse, e com isso eu consigo fazer a conta, né? Então, na gravimetria volumétrica, parte da amostra é perdida por volatilização e o analito de interesse é determinado pela massa perdida na volatilização ou até mesmo na massa retida. Então, aí vai depender do que você está analisando. No caso da nossa determinação de CO2, o que a gente vai utilizar para determinar a massa de CO2 é a massa perdida, né? Porque pelo processo reacional, a gente gerou o bicarbonato, na verdade, gerou o ácido carbônico e aí promoveu a perda do CO2. Então, essa massa perdida em função da minha massa inicial, eu consigo determinar esse teor de CO2. Já na gravimetria de precipitação, a amostra é convertida em um precipitado pouco solúvel após a adição de um agente precipitante à solução final, né? Na verdade, um agente precipitante na minha solução. Então, o que eu vou retirar dessa solução? O meu analito de interesse por meio de uma técnica de precipitação. E que o precipitado, então, ele é filtrado, lavado, removido das impurezas para evitar contaminação desses precipitados. Ele é convertido num produto estável e de composição conhecida, porque se ele já tem a composição estável, a gente faz a secagem para retirada das moléculas de água. Agora, se ele não é estável, a gente transforma ele num composto estável, que muitas vezes quem faz isso é o processo de calcinação, que dependendo da atmosfera que tiver dentro da mufla, eu posso transformá-lo no óxido desse metal, ou então no próprio metal, se eu estiver trabalhando com uma atmosfera inerte. No caso de vocês, na determinação de cobre, a gente transformou o meu precipitado, né, o carbonato de cobre, que não é estável, que vocês viram que no próprio processo de aquecimento, ele já, de um precipitado branco, ele se tornou um precipitado preto, né, então mostrando a sua instabilidade, e que depois, com a calcinação, ele acabou de se transformar, né? Então, todo o meu carbonato de cobre, que foi obtido pela precipitação direta, foi transformado em óxido de cobre, certo? E no caso do níquel também. Então, no caso do níquel, eu adicionei um agente precipitante e eu gerei a precipitação de uma maneira indireta. Por que foi de uma maneira indireta? Porque, na verdade, a gente adequou o meio da precipitação lentamente.
por meio da decomposição da ureia. Então, a precipitação do níquel com a dimetilglioxima, ela acontece em meio básico, e a gente adequa esse meio básico a partir da decomposição da ureia. E no final, nós filtramos, né? Ocorreu a filtração utilizando a filtração a vácuo, para que ela fosse mais rápida, já que o precipitado gerado é bem fino, né? E gera uma precipitação lenta, né? E depois a secagem e a medida da massa final. Então, quando a gente fala da análise gravimétrica, né, a gente precisa pensar no precipitado, no caso da análise gravimétrica por precipitação. No de volatilização não tem problema nenhum. Então, qual que é a característica do precipitado? Né? Ele deve ter baixa solubilidade, elevada pureza e composição conhecida. Por que eu preciso ter a composição conhecida? Porque a partir da composição é que eu vou fazer o cálculo estequiométrico e determinar o teor que eu estou buscando. O precipitado deve ter uma forma que seja de fácil de separá-la da mistura reacional. Né? Então, na verdade, a gente precisa que o precipitado ele seja tenha uma massa elevada, né? Que ele tenha aquela estabilidade que eu comentei com vocês, que ele possa se retirar facilmente desse meio reacional. Então, por isso que normalmente a gente forma precipitados grandes. Então, no caso do níquel, a gente precipitou com dimetilglioxima, que ela tem uma massa molecular grande e, consequentemente, ia gerar uma maior quantidade de precipitado do que se fosse com óxido, por exemplo. Né? Então, a gente sempre acaba utilizando agentes precipitantes que gerem um volume elevado de precipitado e que também tem uma massa elevada, que com isso a gente também minimiza erros, certo? Então, essas são as principais etapas, né? Então, a amostra é convertida numa substância pouco solúvel, pelo método de precipitação utilizado. O precipitado é filtrado, lavado para remoção de impurezas, convertido como necessário por meio de um tratamento térmico, que é o caso quando a gente leva o precipitado para a mufla, e com isso a gente obtém essa composição química conhecida e estável. E aí o produto é pesado e por meio do cálculo estequiométrico a gente determina o teor. Então aqui no caso eu tenho a minha amostra que contém ferro, precipitei ela no meio de hidróxido, né, porque daí precipita na forma de hidróxido de ferro. Depois, como o hidróxido de ferro ele não é estável, ele já se transforma em óxido de ferro, e que depois, por um processo de calcinação a 800 graus, a gente seca e transforma completamente aquele hidróxido de ferro em óxido de ferro anidro. Que aí, então, eu tenho o meu precipitado estável. E os agentes precipitantes que são utilizados, quais são as características dele, né? Então, além da especificidade da seletividade, porque o ideal é que eu tenha um agente precipitante que só precipite o meu analito de interesse, o reagente precipitante ideal, ele deve reagir com a amostra a formar um produto que seja puro, né? O precipitado obtido seja altamente insolúvel, para que eu não fique com o meu analito de interesse na solução, não reativo com os constituintes da atmosfera, que isso tem a ver com a estabilidade do meu precipitado, que ele tenha a composição química conhecida após a secagem. Então, se eu vou calcinar, se eu vou fazer a calcinação, eu tenho que conhecer a forma do precipitado, a fórmula do precipitado. E se eu vou secar, eu também tenho que conhecer. O que não pode acontecer é que se eu opto por fazer uma secagem, a secagem não converte o meu precipitado numa substância não estável. Então, por isso que quando os precipitados não são estáveis, a gente já promove a calcinação, para que a calcinação tenha o precipitado estável e definido, né, com a estequiometria definida, e não uma mistura de óxidos, por exemplo. E a reação tenha sido completa nas condições de análise, certo? Bom, e aqui
algumas discussões com relação à prática que vocês fizeram, né? Então, todos finalizaram, ficou de fazer a pesagem posterior. Então, a gente tem na primeira prática a determinação de CO2 em comprimido antiácido. Então, aquele potinho, aquela amostra que estava no potinho branco que vocês pesaram, ali era um comprimido antiácido que ele já estava triturado, mas tinha exatamente a composição de um antiácido. Né? Então, foi utilizado análise gravimétrica. O método, pessoal, é da lei de Lavoisier, que rege todas as reações. Então, que a massa inicial é igual à massa final. No caso, no início, vocês pesaram ela em vazio, adicionaram uma massa específica de antiácido e adicionaram um volume de ácido sulfúrico. Depois, no final, vocês tinham a massa do Erlen, a massa do produto da reação e a massa do ácido sulfúrico que estava no frasco, né? Então, a gente tem uma diferença de massa, porque o bicarbonato de sódio que estava no comprimido, ele reagiu com ácido sulfúrico, gerou o sulfato de sódio, liberou na forma de gás o dióxido de carbono e gerou água no Erlen, certo? Então, com isso, a gente tem que a massa inicial e a massa final, cuja diferença é a massa do dióxido de carbono. Então, o cálculo é muito simples, né? Então, eu tenho a massa que eu pesei do meu antiácido, ela é 100%, a massa de CO2, ela é X. Então, esse X% é a porcentagem do CO2 da amostra, certo? Então, bem simples. Ah, mas eu coloquei volume de ácido sulfúrico. Mas, na verdade, ele independe, porque como ele está no início e está no final, então a gente não precisa transformar esse volume em massa, certo? Depois, a determinação de óxido de cobre e de metal a determinação do óxido de cobre e de metal cobre na amostra. Aqui a gente utilizou análise gravimétrica por precipitação direta. Então vocês foram lá, adicionaram carbonato e aí com isso ocorreu a precipitação do carbonato de cálcio na forma de um precipitado branco inicialmente. Né? E vocês lembram que o sobrenadante ficou azulado e à medida com que foi o tempo passando, o sobrenadante ficou incolor, que significa que eu tirei todo o cobre que estava em solução, certo? Depois disso, ficou em aquecimento por 15 minutos, e nesses 15 minutos, então, houve a conversão total do carbonato de cobre no óxido de cobre. Na verdade, aparentemente total, né? Mas a gente só tem a garantia que ocorreu a conversão total depois do processo de calcinação. Então, com isso, nós temos a primeira etapa da reação, que foi a formação do carbonato, e depois uma segunda etapa da reação, que foi a formação do precipitado preto, certo? Então, aí nós temos de dados a amostra inicial, depois a massa final do óxido de cobre já calcinado, e depois eu posso fazer um cálculo para determinar a massa de cobre, né? Então, as massas molares de cobre, óxido de cobre e a relação massa molar do óxido de cobre e cobre. Então, que conta que nós vamos fazer ali? Eu posso, aqui eu acabei colocando a conta só do teor de cobre, né? E que esse teor vai me dizer o total do cobre metálico, mas também cabe fazer a amostra do óxido de cobre. Então, o que a gente tem? Que uma massa do óxido de cobre, né, a massa molar do óxido de cobre, tem um átomo de cobre. Então, a relação de 79 por 63. Aí, a massa do óxido de cobre, ela tem X cobre, né? Então, com essa relação, eu determino a massa de cobre. E aí, então, a partir da massa inicial é 100%, e a massa de cobre vai ser X% de cobre, certo? Quero saber do óxido de cobre. A mesma coisa, minha massa inicial é 100%,
e aí a massa de óxido de cobre vai ser X. Tudo bem? E aí o terceiro, que é a precipitação, a determinação de níquel, utilizando a precipitação em solução homogênea. O que a gente tem aqui? Uma precipitação indireta. Embora a gente esteja adicionando o agente precipitante, que é dimetilgluoxima, o que acontece é que a gente adequa o meio, né, que a precipitação ocorre em meio básico, a gente adequa o meio por meio da degradação da ureia. Então, a ureia lentamente ela vai aumentando o pH do meio. E aí vocês viram que alguns grupos a precipitação ela ocorreu naturalmente sem a necessidade da adição de amônia. Em outros grupos foi necessária a adição de amônia. E aí a gente percebe a diferença nos precipitados. Então, aqueles que não tiveram a necessidade da adição do hidróxido de amônia, a gente teve a formação de precipitados cristalinos. Né? Então, tinha brilho, um formato de agulha, né? E os outros não. Porque o que aconteceu? A gente provocou aquela precipitação e ela não ocorreu de forma lenta. Então, quando ela ocorre de forma lenta, lembra que a gente tem a possibilidade da formação da estrutura cristalina desse precipitado, desse cristal. Por isso, então, a gente percebe visualmente, né, olho nu, a formação desse precipitado na forma de agulha e também do brilho, né, do precipitado gerado, certo? Então, aqui a reação, então, do níquel com a dimetilgluoxima, formando o dimetilgluoximato de níquel, que é um precipitado vermelho. Então, veja que ele libera o H+, e aí o que acontece é que a ureia, à medida com que ela vai se decompondo, então a ureia, ela é uma amida, né? Então, ela tem aqui, na verdade, ela é uma imida, né? Então, a gente tem aí quatro carbonos, e aí a gente tem esse grupo OH, que à medida com que o tempo vai passando, a gente vai tendo a liberação desse grupo OH e o processo de complexação do níquel com esses dois nitrogênios, certo? Então, com isso é possível, né, no meio básico. Então, aqui, para os cálculos, a gente tem a massa da amostra inicial, eu tenho a massa da dimetilgluoxima e eu tenho as massas molares do cobre e da dimetilgluoxima. Então, vai ser a mesma relação. 1 mol de dimetilgluoxima contém 1 níquel. Então, a massa molar da dimetilgluoxima na proporção de 1 átomo de níquel. A massa que eu obtive lá do meu precipitado pesado, né, vai ter X níquel. Então, com isso, eu determino a massa de níquel. E depois, para eu saber o teor de níquel na amostra, eu parto da massa inicial, que vocês pesaram inicialmente, que ela vai ser 100%, e essa massa de níquel, então, vai ser X%. Então, também, uma relação aqui do cálculo estequiométrico é bastante simples. Mas por que a gente utiliza, a gente usa essa exemplificação da determinação de níquel com a dimetilgluoxima? Porque a dimetilgluoxima, olha o tamanho do ligante, né? Ela é um ligante bastante grande, então ela vai gerar um precipitado volumoso e denso. Então, vocês perceberam que, à medida que foi ocorrendo o processo de precipitação, que ela foi floculando e depois ela decantou. Né? Por quê? Porque ela tem essa estrutura de um complexo metálico volumoso e, consequentemente, denso. Então, à medida com que foi ocorrendo a precipitação, ela se deposita no final. Isso faz com que a gente tenha um processo de filtração melhor, né? Isso faz com que a gente tenha garantia que o processo vai. Não é uma garantia, né? Porque é um método experimental, mas que a gente minimize as perdas aí do meu processo quantitativo. Então, tanto na determinação de cobre como também na determinação de níquel, vocês também fizeram os testes de precipitação completa. Então, depois da filtragem, adicionou lá um pouquinho de carbonato, ou no caso do níquel, adicionou no filtrado um pouquinho da dimetilgluoxima, para eu verificar se ocorreu a precipitação completa.
e que eu me lembre, em todos os grupos a precipitação foi completa. Por que eu faço esse teste também? Eu faço esse teste para eu garantir que eu não tenho mais níquel ou não tenho mais cobre, como foi nos 2 casos, em solução. Né? Então, é uma garantia, né, de eu ter retido todo o metal da minha solução e, consequentemente, também minimizar as perdas, certo? Espero que tenha ficado claro. Eu coloquei no Aprender, então, uma apresentação com os tópicos que envolvem a análise gravimétrica e também uma lista de exercício com respostas. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição com vocês. Então, espero ter esclarecido alguma dúvida, mas de qualquer forma eu continuo à disposição, certo? Então, um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.